Que Deus nos abençoe nessa manhã, senhor presidente, deputados e deputadas presentes em plenário. Pastor Cavalcante, se aqui cheguei fazendo amigos. Senhor presidente, eu ocupo essa tribuna para trazer notícias aos colegas deputados e deputadas que por algum motivo não puderam comparecer ontem na audiência pública do que está acontecendo em relação à reforma da Previdência no Brasil. Ontem tivemos uma audiência pública de grande importância, no meu ponto de vista, visto que, primeiro, foi uma audiência presidida pelo deputado presidente desta casa, Otelino Neto, que conduziu, como sempre, muito bem aquela audiência, e que tivemos diversos deputados federais convidados por este poder, e aqui ali expuseram o seu ponto de vista, a sua posição e o seu trabalho em relação à reforma da Previdência, que está em franco encaminhamento no Congresso e em franca construção no Congresso Nacional. Tivemos a presença, senhores deputados e deputadas, do presidente da Comissão Especial na Câmara Federal, que trata sobre o tema, o deputado Marcelo Ramos, a presença de alguns deputados federais do Estado do Maranhão, como o deputado Juscelino Rezende, o deputado Eduardo Braide, ex-colega nosso aqui desta casa, o deputado Márcio Gerri, não sei se esqueci algum outro, o deputado Bira do Pindaré, que foi um dos autores também, inclusive, dessa audiência pública, o autor do requerimento que originou essa audiência pública, e que desde o início, por entender os impactos que pode trazer para esta geração, mas principalmente para as gerações futuras de nossos filhos e nossos netos, nós estamos discutindo nesta casa para que a sociedade maranhense escute o que está acontecendo em relação à reforma da Previdência. Senhor presidente, eu vejo em alguns momentos da sociedade brasileira e de qualquer país, momentos que são momentos de inflexão para a sociedade e, principalmente, momentos históricos que podem acontecer, como, por exemplo, em 1996, se não me falha a memória, a data, o Plano Real, que foi um momento de inflexão, um momento muito importante para a sociedade brasileira, e eu vejo agora também essa reforma da Previdência, porque eu falo esta reforma da Previdência, porque outras já aconteceram, mas foram reformas de menor monta, de menor impacto. Escutamos ali a opinião de vários convidados, como do juiz federal Roberto Veloso, que fez colocações importantes e nos lembrou que já a reforma de 1998 e a reforma de 2003, 98 e 2003, da Previdência, que não atingiram o objetivo que se esperava daquelas reformas, mas foram pequenas reformas, e que, na opinião do nosso querido juiz federal Roberto Veloso, ele acha que essa reforma deveria acontecer no momento em que houvesse um crescimento econômico do próprio país. Mas a economia de um país, que é o ponto mais importante de qualquer povo, você vê os grandes países, como por exemplo os Estados Unidos, lá existem as diferenças, os dois maiores partidos no Congresso, mas quando toca na economia do país, todo mundo se junta, resolve o problema e depois passa às discussões políticas, às querelas políticas, às diferenças políticas. Mas não toca na economia. E a economia hoje, senhor presidente, ela trata, por ser uma economia globalizada, trata muito da questão da confiança. E eu vejo, deputado Zito Rolim, eu vejo hoje que o grande problema do Brasil de desenvolvimento econômico, de produção e de emprego,
está na confiança que o país não consegue dar ou passar essa confiança, em especial para os empresários do próprio país, que têm capacidade de investimento, e mais ainda para os empresários, os grandes investidores de fora do país. É a questão da credibilidade, é a questão da confiança. E o que nós estamos vendo nas notícias afora, são exatamente, é que essa confiança seria restabelecida em parte, porque demonstraria uma conduta nova do governo no sentido de segurar gastos, de diminuir o déficit, se houver a aprovação da reforma da Previdência, e que se acha que imediatamente os investimentos externos e internos haveriam de acontecer. E talvez aí, eu digo sempre que a questão emocional que é tão importante, a questão psicológica que é tão importante. Senhor presidente, eu acho que essa reforma previdenciária, ela quebraria futuro do pretérito, ou quebrará esse ciclo de pouco desenvolvimento econômico do país. Sairíamos, portanto, da inércia, e aí viria outras reformas importantes, como, por exemplo, a reforma tributária, que já está sendo ali gestada ela no Congresso Nacional, e as coisas começariam a acontecer, o emprego começaria a voltar, a produção começaria a acontecer, a arrecadação da União começaria a aumentar, os repasses constitucionais dos estados e municípios começariam a aumentar e o país começaria a melhorar como um todo. Portanto, a importância da reforma da Previdência. Claro que, deputado Zé Inácio, claro que nós, deputados estaduais, deputados federais, como lideranças políticas, temos que ter a responsabilidade de proteger os mais desprotegidos nesta reforma, como, por exemplo, os trabalhadores e trabalhadoras rurais, que foi tão bem discutido ali, como, por exemplo, a questão do abono salarial do PIS, que foi ali também tão bem esclarecido e que está sendo compreendido, tanto a questão do trabalhador rural, quanto a questão do abono salarial, pelo Congresso Nacional. As questões dos professores, as questões de outras classes especiais estão sendo debatidas. É nossa obrigação proteger aqueles que não têm poder de pressão, em especial o BPC, as pessoas que precisam e necessitam desse benefício tão importante para tirar muitas famílias e muitas pessoas da miséria, que é o BPC, que na realidade dá uma proteção aos idosos que vivem com um recurso abaixo de R$ 250 mês e aos deficientes físicos que não têm condições de exercer um trabalho produtivo e ganhar o seu próprio recurso, o seu próprio salário. É esta a nossa obrigação, mas também, como político e como brasileiros, nós temos a obrigação de fazer essa inflexão nesse momento histórico do país, buscando uma reforma que seja digna para a vida humana, que seja digna para o povo brasileiro, mas que também dê a oportunidade do país fazer os investimentos necessários para que nós possamos voltar a crescer. Eu quero agradecer ali, em especial, ao deputado federal Marcelo Ramos, que é presidente da Comissão Especial do Congresso Nacional, que trata da reforma previdenciária, e também agradecer em especial ao advogado que usou da palavra, ao advogado Zagalo, Guilherme Zagalo, que fez ali o contraponto. E achei, deputado Vinícius Louro, muito importante o contraponto, uma vez que o deputado Marcelo, como deputado governista, fez as suas colocações em defesa da reforma, mas protegendo os trabalhadores rurais, protegendo o BPC, protegendo o abono salarial, mas houve também o contraponto. Por isso a audiência pública.
escutamos ali sindicalistas, associações, sociedade civil organizada, e por tudo isto, esta casa, que tem como missão maior aproximar a sociedade deste poder e dos outros poderes, esta casa ontem, mais uma vez, cumpriu a sua missão, cumpriu o seu objetivo. Parabéns, Otelino Neto, por ter firmado nesta casa esse objetivo de estarmos o tempo todo atentos a esta reforma tão importante para a nação, mas também importante para a sociedade brasileira. Muito obrigado.